Porque a matéria é tão tendenciosa, tão sem vergonha, tão de mau caráter, que já larga lá como o prefeito de Rio do Campo passará a ter o maior salário do Vale Oeste ou de não sei onde tudo. Por isso que eu digo interesse politiqueiro, sem vergonha dessas notícias. Alguns comentários, a gente não gosta nem de falar sobre o que foi escrito. Quem são os 9 vereadores de Rio do Campo é capaz de não saber quem são os nomes. Mas a gente está vendo mídias que procuraram a Câmara de Vereadores desde 2021, não estou falando de uma ou outra, estou falando de várias. E esses aí são os que mais a mídia gosta de causar. Por quê? Porque nós somos os mais famosos. Uma reposição salarial e um reajuste. Aí a pessoa trabalha 20 horas por dia, praticamente, e vai com salário que parece absurdo quando se publica num jornal tendencioso ou numa matéria de um site tendencioso, e mentiroso, inclusive, porque falou mentiras, né? Daqui a pouco eu já chego nessa parte, que 7 mil, 6 mil, 7 mil reais, é bruto, gente. A gente tem que saber, vocês sabem, vocês olham a folha de pagamento de todo mundo em casa, vocês sabem quanto que é o salário bruto de vocês e quanto que é o salário líquido. Ninguém fala no bruto. Quando pede, quanto é que você ganha? Ah, eu ganho 2 mil. Não, mas na verdade ganha lá 3 mil e pouco, mas com desconto vem para 2 mil reais. A empresa está pagando 3 mil, mas sobra líquido aquilo. Então é interessante a gente falar desses valores líquidos para a população, né? E primeira mentira que já aconteceu nessas publicações que eu vi de sexta-feira para cá, porque assim, o mínimo de investigação, eu acho que essas pessoas que fazem isso, e eu já chego no motivo que eu acho que acontece por causa disso, mas o mínimo que eles tinham que ter era o capricho de pesquisar. Mas nem isso não fizeram. Porque a matéria é tão tendenciosa, tão sem vergonha, tão de mau caráter, que já larga lá como o prefeito de Rio do Campo passará a ter o maior salário do Vale Oeste ou de não sei onde tudo. No mínimo, a pesquisa da vizinhança já deveria ter feito. Cidade vizinha, o salário atual do prefeito hoje é 24 mil e não sei quantos reais. Cidade vizinha nossa. O nosso está em 21. Então, assim, no mínimo, poderiam ter pesquisado para fazer isso daí. Mas não é de... A gente não está aqui... Ninguém de nós ficou surpreso com isso, eu acredito. Eu, pelo menos, não fiquei. Quando eu vi sexta-feira, eu não fiquei. As mesmas mídias que vêm nos criticando desde 2021, e vocês sabem no que eu estou falando, que desde 2021, a primeira reportagem que a gente via é quanto ganha o vereador de Rio do Campo e quanto que gastaram em diária. A gente está vendo. Mas a gente está vendo mídias que procuraram a Câmara de Vereadores desde 2021, não estou falando de uma ou outra, estou falando de várias, que procuraram a Câmara de Vereadores desde 2021 para fechar contrato e foram negado. Porque a gente não precisa fazer propaganda das coisas da Câmara de Vereadores, a gente divulga com a sessão, com as nossas publicações. E foram negados. E aí, claro, uma forma de nos amedrontar, nos afugentar e denegrir a nossa imagem política, num ano político, por isso que eu digo interesse politiqueiro, sem vergonha dessas notícias. Enfrentamos isso ano passado, vocês sabem, questão de diárias, e assim vai, assim continua daquela mesma forma, sempre criticando. E essa reposição ela é baseada nesse índice. Então, 2022, todos os funcionários públicos aqui de Rio do Campo também ganharam essa reposição salarial, que é aquela mordida, né, da inflação no salário. O reajuste, sim, o reajuste é o popular aumento de salário. O reajuste é concedido para uma categoria completa. Na Câmara de Vereadores, funciona da mesma forma. A gente não pode conceder um aumento para um vereador ou para outro vereador. A gente ou reajusta ou para todos e assim por diante, como é no poder público. Então, essa diferença, a primeira coisa entre reajuste e reposição. Como eu disse, falar agora da Câmara de Vereadores. O nosso projeto, ele contém o quê? Falando da Câmara de Vereadores, uma reposição salarial e um reajuste. Uma reposição salarial e um reajuste. Uma reposição salarial e um reajuste. Então, o que a gente concedeu nesse aumento? 5% e reajuste 5%, que é o que está lá. Por ano, 5%. Praticamente 3 salários do vereador do ano fica lá na declaração de imposto de renda, lá na hora de pagar. O leãozinho, né, que morde. O leãozinho, né, que morde. E aí vem um pessoal falar que os vereadores não fazem nada na nossa cidade. Isso aí chega a dar uma angústia, né, gente? Porque eu acredito que vocês, assim como eu, não têm hora para atender e para ir atrás de algum cidadão, de algum problema, para resolver o problema de alguma pessoa. O vereador não é que nem o deputado, que a gente não consegue falar o vereador. Se encontra na rua todo dia, em qualquer lugar, sabe onde trabalha, né? Então a pessoa acompanha. Justamente quem mais fala, às vezes, é a pessoa, como disse o vereador. Às vezes nunca veio numa sessão da Câmara, nunca nem assistiu online, que é uma facilidade assistir online hoje em dia, mas nem isso não fez. Se pedir para eles quem são os 9 vereadores de Rio do Campo, é capaz de não saber quem são os nomes. Se pedir para eles quem são os 9 vereadores de Rio do Campo, é capaz de não saber quem são os nomes. Eu acho que a maior parte do interesse nesse tipo de notícia realmente é politiqueiro.
É porque tem nomes que vão para a reeleição daqui, né, que são pré-candidatos já. Tem alguns que acredito que já decidiram até não ser pré-candidatos, não ser candidatos esse ano também. E tem os nomes que já se disponibilizaram, né, a disputar a eleição novamente. Alguns comentários a gente não gosta nem de falar sobre o que foi escrito, porque é de uma total falta de base, de conhecimento, que a gente vê às vezes, uma fala, que não vale nem o tempo de tentar explicar aquele comentário. Mas quando é aquele comentário que vem assim para destruir, que vem direto para destruir, ele não vem com dúvida, ele vem com aquela raiva, parece, com aquela coisa assim para realmente para pisar na pessoa, para falar mal, para denegrir a imagem da pessoa, graças a Deus, eu tenho um pensamento fixo que aquele lá, às vezes, não adianta a gente tentar discutir com aquele cidadão, que aquele lá ele não quer a tua explicação. Ele quer o teu mal, ele quer que você vá mal, ele quer que você se exploda, ele não quer ver ninguém se dando bem daquele tipo de coisa. Então, mas é nós que estamos lá na comunidade o tempo todo. Esses são os políticos que realmente estão nas comunidades. E esses aí são os que mais a mídia gosta de causar. Por quê? Porque nós somos os mais famosos.